Olá, muito boa tarde. Famílias Convida, assim se designa o projeto em curso no Patriarcado de Lisboa para promover o acolhimento, orientação e acompanhamento às famílias. O seu funcionamento e a formação em que assenta o trabalho nos diferentes locais da Diocese vão agora ser apresentados pela coordenadora do Instituto da Ciência da Família da Universidade Católica Portuguesa, a professora Helena Rebelo Pinto, por Ana Catarina Calado, coordenadora-geral da Cáritas de Lisboa, e pelo padre Rui Pedro Carvalho, coordenador, diretor do setor da Pastoral Familiar do Patriarcado de Lisboa. Muito boa tarde e obrigado, antes de mais, por estarem neste programa, um painel tão significativo para um tema também tão relevante como é este da Pastoral da Família. E padre Rui Pedro, começava por si. Que ideia foi esta de criar o projeto e que repercussão está a ter na Diocese? Esta ideia surge, em primeiro lugar, pelo Sr. Patriarca, que tinha a ideia de ter em cada vigararia um conjunto de leigos que pudessem acompanhar as famílias na vivência das suas dificuldades e não só na vivência de dificuldades, mas também na ajuda na sua vivência familiar. Criar proximidade às famílias. Um trabalho de prevenção e também um trabalho de acompanhamento nas dificuldades. E depois fomos pensando como é que poderia acontecer este projeto, fomos concretizando, fomos ver também um pouco aquilo que é a experiência dos centros de orientação familiar que há em Espanha e foi acontecendo, até que a Cáritas nos bateu à porta também, da Pastoral da Família, com um projeto que ia também nesta linha e aos poucos fomos desenhando, até chegarmos àquilo que temos agora, este projeto de Famílias com Vida, que já está numa fase também. Porquê o interesse da Cáritas neste projeto, Ana Catarina Calado? Porque a Cáritas acompanha muitas famílias e vai percebendo que, para além da intervenção já em momentos de crise, é preciso, e faz parte também da nossa missão da Cáritas, agir ainda à montante dos problemas, não é? E, portanto, tentarmos, de alguma forma, criar aqui respostas que nos permitam atuar ainda antes dos problemas se manifestarem e, portanto, tentar fortalecer as famílias e ajudar as famílias a vencer os desafios que são colocados à prova hoje em dia. Por isso esse acompanhamento que marca o projeto, não é? Exatamente, e portanto aí também esta nossa vontade e só fazia sentido se nos juntássemos também com quem no Patriarcado também trabalhava já com as famílias, o sentimento também que nós tínhamos de que existem muitas respostas cristãs, muito boas respostas, mas muitas das vezes estão dispersas e, portanto, as famílias muitas das vezes têm esta dificuldade também e ou são resilientes e vão à procura destas respostas ou então ficam sem elas. E, portanto, a ideia nasce também um bocadinho disto, de nós tentarmos congregar num único espaço estas respostas todas que existem de apoio à família. E uma terceira instituição, ou terceira ou primeira, né? que de facto é pela história e pelo trabalho que tem realizado sobre a família, foi a Universidade Católica, através do seu Instituto de Ciências da Família, com um contributo fundamental para a concretização deste projeto, que é consolidar conhecimentos, propor pistas de ação para o tal acompanhamento. Professora Helena. Exatamente, é esse o objetivo. O Instituto de Ciências da Família foi criado já há vários anos na Universidade Católica, nomeadamente nesta altura está na Faculdade de Ciências Humanas. E, portanto, é uma unidade de investigação e de ensino e que está focada especialmente nas questões familiares. Não apenas em termos remediativos, terapêuticos, se quiser, mas também muito em termos de educação familiar e de prevenção, como aqui foi. Isto levou a que, dentro das parcerias, que é muito útil estabelecer entre as universidades e as organizações da chamada sociedade civil, não é, responsáveis por determinadas áreas, nós nos tivéssemos envolvido, então, na preparação e na administração de uma formação específica, que vai durar uns largos
meses, não é? Uma formação específica para estes grupos. Realmente nós damos-nos conta que a boa vontade, como aqui foi dito, não é suficiente, sobretudo pela especificidade que os problemas familiares hoje têm, por todas as mudanças que nós assistimos, em que há grandes processos de adaptação que é necessário pôr em marcha e isso exige realmente um conhecimento um pouco mais aprofundado. Não basta a boa vontade e a determinação. Exatamente. É preciso saber os fundamentos da intervenção. E é esse o nosso contributo. E com muito gosto a colaboração com E já vamos a perceber como é que se integra em todo este projeto a formação em curso pela Universidade Católica, pelo Instituto de Ciências da Família, porque interessava perceber, Padre Rui Pedro e Ana Catarina Calado, como é que isto funciona. O que é este projeto de Famílias com Vida, que grupos existem, como é que estão inseridos na rede da Diocese de Lisboa? Nós começámos este projeto por um espaço, um lugar. Inicialmente até pensávamos em ter apenas um lugar onde as famílias pudessem ir ao encontro de um orientador Famílias com Vida para as receber, mas depois percebemos que aquilo que o Paulo dizia, a proximidade era fundamental. Portanto, a nossa diocese é muito grande e vir uma pessoa de Caldas da Rainha, por exemplo, a Lisboa, seria um fator de não vir, não é? De impedimento. Então pensámos nesta proximidade. Enviamos um pedido aos párocos, às paróquias, às vigararias, para escolherem uma pessoa da sua confiança para inserir este projeto, para depois fazer em cada vigararia um ponto de acolhimento de famílias com vida. E a partir daí, com essas pessoas, começámos então este projeto de formação, de acompanhamento, para as capacitar também para realizar este trabalho de proximidade. Portanto, é essa rede, essas pessoas que estão nos diferentes pontos da Diocese que participam na ação de formação já em curso. Exatamente. Portanto, importa referir que esta formação é já a segunda edição. Portanto, nós tivemos uma primeira edição que decorreu entre 2017 e 2018. Essa formação não foi, portanto, certificada e por isso também esta importância de nos associarmos à Universidade Católica, apesar da maior parte dos formadores que estão nesta segunda formação também terem feito parte da primeira. Portanto, estes primeiros orientadores que já estão neste momento a trabalhar, alguns deles, outros ainda a iniciar o seu trabalho, portanto, receberam esta formação durante este período de tempo e depois procedeu-se ao envio, portanto, à bênção e ao envio, à assinatura do seu compromisso perante o Sr. Cardeal Patriarca no dia 7 de abril de 2018. E, portanto, ao longo desse tempo foi-se fazendo estes contactos com cada uma das paróquias de onde estes formandos vinham, para se estabelecer esta parceria. Portanto, em alguns casos foi estabelecida uma parceria só com a paróquia, noutros com a própria vigararia. E, portanto, no dia 8 de novembro deste ano, inaugurou-se formalmente o primeiro ponto de acolhimento de famílias com vida, na Vigararia 2, portanto, na paróquia do Parque das Nações. Portanto, vai funcionar na paróquia do Parque das Nações. E daí também nós termos percebido ao longo deste tempo que era importante estes formandos terem este conhecimento científico certificado, não é? Porque, de facto, como a doutora Helena dizia, não é possível fazermos isto com amadorismo, não é? Só com boa vontade. E cada vez mais nós percebemos isso, não é? Portanto, é preciso que as pessoas estejam bem preparadas para poderem responder a todos estes desafios. Mas que tipo de aconselhamento, de acompanhamento é que propõe em cada um desses pontos? Portanto, o serviço que é prestado é, sobretudo, um serviço de acolhimento, de escuta e de orientação. Portanto, aquilo que se pretende é ouvir as famílias nos problemas que possam ter, nos desafios que possam ter, porque não estamos a falar só de problemas e de momentos de crise, não é? Portanto, nós queremos também acolher famílias que querem simplesmente crescer enquanto famílias e, portanto, não simplesmente atuamos... já não é pouco, não é? Exatamente. É Exatamente. E, portanto, nesta tentativa também de funcionarmos muito a montante dos problemas, e estes orientadores vão funcionar sobretudo como este espaço de acolhimento e de escuta das famílias. E depois, a partir daí, é visto com a família qual é que poderá ser a melhor solução, o melhor caminho para aquilo que a família enfrenta. E, portanto,
Teremos depois uma equipa chamada mais de intervenção, constituída por assistentes sociais, psicólogos, juristas, terapeutas da família, orientadores familiares também, portanto, pessoas técnicas preparadas para esta intervenção, e teremos depois toda uma rede de recursos, daqueles recursos que já existem, não é? Do Patriarcado de Lisboa relacionados com a família, para onde poderemos orientar, portanto, que depois serão também nossos parceiros neste projeto e terão o nosso selo Famílias com Vida, para onde nós iremos orientar as famílias na procura destas respostas. Antes de irmos aos conteúdos da formação, perguntava ainda ao Padre Rui Pedro, é possível já referenciar que tipo de procuras acontecem nestes centros? Sim, nós estamos a dar os primeiros passos no projeto, portanto, o primeiro ponto de acolhimento abriu recentemente. Ainda não temos assim não fizemos um estudo Sim. Mas no fundo são todas as famílias que procuram crescer, como dizia a Ana Catarina, que procuram crescer na sua relação, algum problema, às vezes com a própria educação dos filhos, e que no fundo, a Ana Catarina dizia há pouco, e de facto na nossa diocese há já uma série de respostas. Às vezes a dificuldade é saber para onde encaminhar. E se nós temos assim um lugar, uma espécie de, deixem-me passar a expressão, uma loja do cidadão, onde eu tenho ali tudo, não é? Posso ser encaminhado para uma ajuda, e portanto agora há aqui também uma mentalidade que é preciso ir cultivando para que as famílias de facto não fiquem à espera que o problema chegue ao fim de linha, mas que procurem, mais do que ajuda, alguém que caminhe com elas e assim também as ajuda a viver a sua vocação matrimonial e familiar. E, portanto, agora estamos a dar os primeiros passos. É um tempo também de divulgação, um tempo de dar a conhecer também às paróquias a riqueza do que pode ser este projeto. Vão verificando que caminhando em conjunto é sempre mais fácil, não é? Claro. Partilhando com outros. E que capacitação é a proposta da professora Helena Rebelo Pinto a estes eu primeiro gostava de fazer aqui um enquadramento para clarificar. Eu acho que este movimento, do qual nós nos aproximamos na sequência desta cooperação para a realização do curso, assenta em alguns pressupostos que é importante clarificar. O primeiro é num movimento de educação familiar, ou seja, que é uma coisa muito difundida noutros países, designadamente países europeus e, por exemplo, no Canadá, em que, de facto, há esses programas, e isso pressupõe uma perspectiva que às vezes não é muito clara nem muito explícita, que é a educabilidade para a família. Ou seja, as pessoas preparam-se para tudo quanto há, mas não se preparam, às vezes diz-se por graça que os filhos não trazem livros de instruções e coisas desse género. Bem, de facto, nem os filhos, nem os maridos, nem os sogros, nem os cunhados, ninguém tem livros de instruções na família. E, portanto, a família é um grupo muito específico, com uma singularidade própria e que, de facto, tem sofrido nos últimos anos profundíssimas mudanças do ponto de vista social, do ponto de vista económico, sei lá, desde a longevidade até à mobilidade, até à, digamos, à redução dos nascimentos, até ao prolongamento da vida humana. Enfim, não vale a pena estar aqui a enumerar todas as alterações do ponto de vista sociológico e de saúde, etc., que marcam as nossas famílias. E, portanto, esta ideia, para mim, é extremamente interessante, na medida em que pressupõe que é possível fazer, e é desejável, fazer qualquer coisa, não para remediar uma crise, mas para preparar as pessoas para um desempenho satisfatório dos seus papéis familiares. Em causa está a própria felicidade da família, exatamente, não é? E o viver bem. Exatamente. É uma questão de bem-estar social, de bem-estar psicológico, de bem-estar relacional. E, portanto, isto exige de facto, insere-se nesta ideia fundamental. E a outra ideia é também que há todo um trabalho que poderá ser feito e que deve ser feito pelo bem-estar das pessoas nas suas próprias comunidades. Ou seja, não é necessário consultar um especialista.
as nossas famílias estão inundadas de especialistas, desde os psicólogos, como eu, os assistentes sociais, estão inundadas de especialistas. E a questão é que a própria comunidade, para o bem-estar dessa comunidade, deve zelar pelo bem-estar dos seus núcleos fundamentais, que é a família. E é aqui que se insere. Claro que existe aqui também uma outra dimensão, que é uma dimensão religiosa, uma dimensão de vocação cristã, de missão cristã, que este grupo tem. Mas isto é verdade também para outras comunidades. Ora bem, e portanto, há um primeiro passo de acolhimento das famílias que é muito importante, e a outra coisa que é muito importante neste curso, não sei se já reparou no título, que é a questão do acolhimento, orientação e encaminhamento. Estes grupos não vão de modo nenhum substituir-se aos técnicos especializados que vão encarar os problemas da família. Vão fazer um acolhimento dos seus pares e, através da sua experiência, enriquecida, lá está, por uma formação especializada, sem dúvida nenhuma, mas através da sua experiência com os seus pares, ajudar essas famílias a crescer e, naturalmente, a resolver os seus problemas. E isto é muito importante para não haver confusão entre quem faz o quê. Bem, não estão aqui alternativas a consultórios de psicologia? Não, absolutamente nada disso. Quer dizer, nós estamos de facto aqui, penso que o curso, eu próprio também com a minha experiência de pastoral familiar, há muitos anos, muito longo, todas as minhas experiências são longas, como o Paulo pode imaginar. Não é? Mas, são sobretudo muito consistentes e proveitosas para quem delas beneficia. Mas, portanto, o nosso curso está preparado para isso. É um curso organizado em 4 módulos, tem um módulo talvez mais longo, mais forte, mais consistente, que tem a ver com o funcionamento interno da família, com aquilo que são as questões da parentalidade, das questões da educação dos filhos, as questões do bem-estar, do relacionamento, da educação, etc., por aí fora. Portanto, as dinâmicas internas da própria família, naturalmente em ligação com aquilo que é o seu contexto de vida, que é bastante diferente, como eu dizia há pouco, do que foi, por exemplo, o contexto daqui. Enfim, eu sou mais antiga, mas nós, mesmo os mais jovens, com certeza veem a diferença desses contextos, claro, em relação ao tempo de hoje. E, portanto, esse é o prato forte do curso, que tem depois também um módulo sobre os aspectos jurídicos, num sentido alargado, não é? Porque, de facto, em termos dos direitos, dos deveres, dos recursos, etc., que as famílias têm que ter, e por isso temos também pessoas da área jurídica. Devo dizer que no primeiro módulo são, sobretudo, psicólogos e sociólogos, dentro da área da psicologia e da sociologia, como naturalmente seria de esperar, entre elas eu. Bom, e depois temos um módulo sobre antropologia e teologia do matrimónio e da família, onde, portanto, toda a componente religiosa, de espiritualidade e também um pouco antropológica é abordada, e, finalmente, um módulo mais orientado para a intervenção e, sobretudo, não só para as competências, como o Paulo estava a perguntar, que competências, no fundo, acho que o Padre Rui Pedro já disse, são competências de escuta, são competências de compreensão, são competências também de saber tranquilizar, de saber motivar, de saber animar, etc. E também de saber encaminhar. E daí é muito importante realmente saber quais são os recursos de encaminhamento, mas também muito as questões éticas da intervenção. E, portanto, deste grupo, não é? E as diversas áreas em que pode falar. De maneira que este, enfim, é o esqueleto, digamos, muito simplificado. Que está em curso ao longo deste ano, não é? Começou, como foi dito, no dia 12, tem a sessão do dia 19 e depois funciona um sábado de manhã de 15 em 15 dias. De maneira que esta valorização destas pessoas que estão no curso, que são membros de famílias, não prejudiquem muito as suas próprias famílias, estarem ausentes é um bom princípio, não é? Acho que é problema. Agora, neste grupo que está agora a ser formado, nós falamos aqui na realidade de paróquias e de vigararias, mas aqui temos a realidade também dos movimentos. Portanto, há algumas pessoas ligadas a movimentos que estão a fazer também esta formação para que no âmbito dos seus movimentos, colégios, possam também ter este trabalho de acompanhamento das famílias. Sempre nesta tónica, gostava de sublinhar, famílias que acompanham outras famílias, não é? No sentido de caminharmos em conjunto para vivermos cada vez melhor a nossa vocação familiar. As famílias que nos estão a ver e ouvir, onde é que podem encontrar referências a este projeto, caso queiram
partilhar alguma situação ou encontrar aconselhamento? Existe um site e se calhar é o mais fácil Ponto de partida, né? sim, para se encontrar, porque de facto já existem alguns pontos de acolhimento abertos, outros em vias de abrir, mas muito aqui à volta de Lisboa e da área metropolitana de Lisboa. Portanto, Mas a ideia é Sintra, chegar a toda a Cascais, diocese, não é? mas a ideia é chegar a toda a diocese. E, portanto, aquilo que nós vamos ter também é, neste espaço de Carnide, vamos ter também uma orientadora Famílias com Vida que vai poder dar esta ajuda, até mesmo online, telefonicamente, a quem, vindo de mais longe, não tenha a possibilidade de chegar até um destes pontos físicos do Famílias com Vida. E, portanto, se calhar o mais fácil por agora será através do nosso site, portanto, famíliascomvida.com. Muito bem. Podemos prever que este grupo que está em formação irá depois capacitar grupos em diferentes pontos da Diocese e o projeto vai-se alargando, a rede do projeto vai-se alargando dessa forma? Ele está-se a alargar, ou seja, esta primeira formação foram formados 11 orientadores de famílias com vida, agora mais 12, portanto, aos poucos vai-se expandindo este projeto de forma, o nosso objetivo é chegar a todos os lugares da nossa Diocese e quando falo da nossa Diocese, naturalmente que outras pessoas de outras dioceses que queiram também ser ajudadas neste projeto, pois serão muito bem-vindas também. O projeto em curso para esse acompanhamento das situações de todas as famílias. O nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim e sugerimos, de facto, como dizia, que quem quiser mais informações, projeto famíliascomvida.com, podem encontrar essas informações. Muito obrigado e felicidades para esse projeto em curso. Muito obrigado. Muito obrigada. Mais logo, siga-nos na rádio, na Antena 1, onde lhe fazemos companhia pelas 22h45. Votos de boa tarde e até amanhã, se os quiser.